News Atleta Natural, episódio número 3. Cassi. Notícias quentíssimas do mundo da maroma natural. E vamos lá para mais um episódio. Deixa aqui então seu like, seu comentário, o que você está achando desse novo quadro. E vamos lá. Primeiro que a gente separou aqui então, nós temos a Nascimento. Mais uma sobre aqui, as meninas só treinam superior, tá? Dificilmente vocês vão ver um treino de inferior. Então aqui é para as meninas que realmente estão acompanhando, para saber, tá, o que eu preciso trazer para o palco para estar brigando ali pelo top 1 e overall. E aqui eu acho que uma das melhores representantes é a Nascimento, que ela traz um físico muito bom, né, pro palco, tem trazido muito bem, uma boa evolução, e ela fazendo umas puxadinhas aqui e é isso pra cima, tá? A Nascimento, ela tem um shape muito, muito bonito, muito estético, uma cinturinha muito fininha, os músculos, assim, tipo, não tem nada que falta no físico dela, pelo menos na minha visão, assim, não tem nada que falta, e ela é, com certeza, uma das inspirações aí pra wellness natural e, sem sombra de dúvidas, ela tá evoluindo demais. Ela tá mudando demais o físico dela e tá ficando cada vez melhor, então não tem nem o que falar. Pra quem então caiu aqui de paraquedas no nosso canal, esse aqui é Nascimento. A gente, uns vídeos atrás, a gente fez um antes e depois dela, ou tentou fazer, né? Não sei. Tentou, mas não conseguiu, porque não achou a foto. A gente mostrou, a ideia era mostrar o quanto, na verdade, ela conseguiu evoluir com quadríceps, né? Em específico, mas de modo geral ela está evoluindo muito bem conforme os campeonatos vão passando. Próximo, então, aqui direto, vamos para o Johan. Então, esse aqui é para os meninos. Meninos, então, que estão lá, até onde eu preciso crescer, até onde eu preciso secar para estar brigando ali pelo profissional. Então, esse aqui é o Johan, tá? Então, ele subiu em 2024 pela WNBF. Tá, então é só uma referência mesmo para vocês terem aqui. Ele colocou um isso também, de fazer uma elevação lateral. Acho que dá para ter uma boa ideia do que ele traz de braços, bem deltoide. Pequenininho, graças a Deus. E qualidade, né? Então, isso aqui é uma referência, tá? Exatamente para vocês saberem, é isso que o Mints vocês têm que trazer. E aqui, foto com melhor qualidade, físico que ele trouxe, as poses que ele trouxe. E principalmente isso aqui, para quem não sabe, é o Rodrigo Goisman, era isso que eu queria mostrar. Essa foto aqui, que é então ele com o Giovanni, com o Thiago, sobre os três, né? Que pegaram o Procard. Top 3 da overall da NBF na bodybuilding. Então saibam em quem tá mirando aí, o pessoal que tá trazendo os melhores físicos, que é normalmente o que o pessoal pergunta pra gente. Até onde eu seco? É incrível como o pessoal questiona isso. Vamos então, mas a gente acho que falou dele, né, um pouco só no vídeo passado, retrasado, mas aqui o Kenai de novo, mais por essa pose na verdade que eu trouxe, que a gente consegue ver como ele está evoluindo e as costas estão em dia, né? Parecendo um matoso de costas. Bota bermuda e ganha mês. Exato. Mas isso mesmo que eu queria mostrar. Essa pose aqui, eu acho que quando a pessoa encaixa, tem umas costas bem largas, cintura escapular bem larga aqui, fica muito bem, né? Não tem outro jeito. Aí no nosso vídeo passado o Lucas confirmou que ele ainda é atleta dele, então sim. Só isso, parabéns pros dois, porque tá evoluindo muito bem, essa pose encaixou muito bem pra você. Outro vidinho aqui então do Yuri Ramon, que trouxe falando sobre o atleta natural que competiu não, que foi analisado na Growth Neri. Inclusive, Yuri Ramon pode continuar fazendo notícias que ele tá roubando. Obrigado pelas notícias. Roubando não, é cooperando não, compartilhando. Collab. Enfim, aqui então ele trouxe sobre o atleta Claiorisma. Não sei o nome dele. Não vai ser esse? Clavinci. É que parece que ele não é nascido do Brasil, né? Ele não é daqui do Brasil. A gente não tem um bom histórico sobre não saber as nacionalidades dos atletas, não, desculpa. Mas então aqui, só queria mostrar, a gente já trouxe então o China, que foi no ser avaliado no Growth Neri. Teve o Chamone e o que foi pra final, né? O Azarra. Eu não lembro o nome dele. E mais um outro atleta. E agora a gente também descobriu esse daqui, que a gente não viu ele competindo, né? Eu acho que foge um pouco do que a gente quer trazer aqui, mas de qualquer jeito... Ele treina, parece que ele treina há 1 ano, e ele começou a fazer dieta faz, tipo, pouquíssimo tempo. Ele não fazia dieta e ele tem esse físico. Obrigada, Brasil. Então Vamos todo mundo cortar os pulsos.
Tá basicamente aqui uma versão 2 do Laércio, né? Porque é a cinturinha, é aquelas costas muito largas, de frente ele é muito bom também. Dá pra melhorar uma coisa ou outra em relação à pose, eu acho que, não sei se ele, não acompanha, mas eu não sei se ele competiu mais vezes, na verdade a gente consegue descobrir aqui. Porque Acho que não. ele tem falta de campeonato aqui no mínimo, eu acho, né? Mas um físico muito bom, provavelmente vai estar subindo aí em alguma federação do Brasil. Foi Instagram novo pra variar, né? Mas vai estar provavelmente sendo muito falado, porque o físico dele é muito bom, é o que se espera de um Men's Physique mesmo, e se colocar um pouquinho de perna e volume, ganha Classic também e leva tudo, né? Porque estrutura óssea em atleta não é nada importante. É mais um júnior absurdo, né? Ele é júnior também? 18 anos de idade. Então, mais um vídeo aqui, eu acho que uns 2 vídeos pra trás a gente falou do Ivan, que é sobre o grupo muscular arredondado, né, preenchido, e a gente comentou sobre o que é parecido com... Você comentou, né? Que era parecido do Léo. E aqui eu trouxe uma atualização dele, que é o pós-campeonato, porque ele subiu na... Ele subiu no FNB. Então ele subiu na FNB, aqui é um campeonato passado, FNB, aqui, tá? Ele subiu aqui e tava falando só um pouco do rebote dele. Então aqui, mantendo uma boa qualidade até se a gente for ver, né? Sim. Músculo cheio. O físico dele continua incrível, né? Muito bonito. Sim, e ele tá melhor do que muita gente em cima do palco, inclusive. Desnecessário. Mas isso daí, ó. Pode subir também Men's Physique, Class Physique, só que normalmente ele sobe como body, né? Ele gosta da body e da Classic. Mas é isso, controle um rebote, crianças. Mentira, não controla não, se divirtam depois do palco, tá? Um post de um atleta que... esse é o... Eu sempre esqueço quem é o marido da Ju? Que pediu, pediu casamento, não é? Sim, Acho que tem o perfil dele aqui. É ele mesmo. Que ele pediu a namorada, que é a Ju, em casamento na FNB. Não, da Lifan. Então aqui tá o pedido dele. E eu trouxe exatamente aqui pra falar um pouco sobre o que o pessoal ainda parte um pouco sobre... o que eu preciso fazer? Quais são os maracutais que eu preciso fazer pra treino? E eu gostei muito desse post, exatamente porque ele fala aqui do bis dele, que ele chegou de 40 braços. Ele colocou 3 exercícios aqui que ele faz. Que é basicamente uma rosca no Scott, uma rosca puxando de cima e uma rosca no inclinado seria, né? E eu só queria deixar aqui meus 2 centavos sobre por que eu trouxe isso daqui e porque eu acho simplesmente, é isso que precisa. Normalmente quando você pega um grupo muscular, você quer treinar ele em todos os comprimentos, essa é a ideia, né? Em todas as variações. Então o bis, a única coisa que ele faz é passar pela articulação do ombro e então muda só o que você vai flexionar ou estender o ombro. Então aqui basicamente ele faz os 3 coisas que precisa. Ele treina aqui então o Scott com o ombro no ponto médio, outro bis com ele encurtado, então com o ombro mais flexionado, né, com o cotovelo mais para cima, e outro exercício com o bis mais alongado, passando aqui, alongado, no inclinado, então realmente. Então aqui ele tem um pico de contração, de tensão na verdade, no meio do movimento. Aqui ele tem um pico de contração no pico de contração, na verdade, né, mais tensão no pico de contração. E aqui ele deixa um exercício mais com uma tensão maior no pico de alongamento. Então isso aqui é literalmente o básico para você fazer o que você, na minha opinião, é um bom treino de bíceps, simples e que treina todas as variáveis que o grupo precisa ter. Então normalmente o pessoal fica, o que eu preciso fazer? E fica aquela, né, fazendo redundância total, que faz na corda, depois faz no halter, depois faz na barra e... sei lá, depois o que mais tem. Aí só eu queria passar isso mesmo, que eu gostei muito desses três variações que ele colocou. E normalmente é assim que eu treino mais básico, mais tendido. O físico dele tá bem bonito. Se essa foto é atual, parabéns, porque tá bem... Tomara que seja atual. Não, tá bem bonito, tá tudo encaixadinho. Sim, bonitinho. tá evoluindo bem. Próximo, separei o nosso querido. Tim! Então aqui a gente eu separei aqui um history do Tim, que ele subiu no WBF. Então é sempre bom estar falando dos atletas que vão competir e do nada aparece, né? Porque ele gosta de postar history de moto. Ele desaparece, depois ele aparece. Parece o mestre dos magos. E fica na minha frente ainda, mas tudo bem. Então eu tô aqui competindo contra o Tim. Tim, então, é um dos físicos mais volumosos que tem, na verdade. Ele é bem alto, bem pesado. Nesse campeonato que ele fez uma estratégia diferente, ele falou que deu muito certo, ele carbou um pouco menos até, mas chegou muito bem encaixado, na verdade. Eu até falei isso pra ele, o abdômen dele
tava aparecendo nesse campeonato, né? Porque no último que ele subiu, ele comeu tanto que ele falou que não conseguia contrair o abdômen. Pra mim, a linha aqui superior do tronco do Tim, especialmente de frente, é uma das linhas mais bonitas do fisiculturismo natural. Isso é fato, assim, quando ele faz a pose de mais musculoso, ou qualquer pose que ele fique totalmente de frente, assim, ele tem uma proporção muito, 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 muito bonita mesmo no físico dele. Então, eu gosto bastante. Só vocês verem, ele é totalmente relaxado aí, tipo, de frente, você vê uma linha de ombro a ombro enorme, uma cintura um pouco mais fina, e não tão fina a ponto de causar estranheza, é tipo realmente encaixadinho. E esse tronco dele de frente, assim, é bonito. E aqui vocês estão vendo a apresentação do coreografia dele, né? Que ele ficou no top 3 ou 2 ele pegou? 3. Então, Não, 2. top 3, 2 e 1 fizeram coreografia, né, individual no campeonato. Essa pose dele é pouco boa, né? Mas parabéns aí, Tim, pela sua finalização, que eu sei que você contou pra mim que você encaixou o melhor abdômen, dá muita diferença. Isso que a gente fala, né? Quando o atleta encaixa muito bem o abdômen e ele tem uma cintura escapular absurda, né? Então, tipo, aí traz o que precisa trazer. Deixei rodando enquanto eu tento achar que é o outro que a gente separou. Ah, quem que é? O nosso outro querido. Então, vamos de Tim para Ângelo Fontes, o querido Mensizik da Discórdia, que Aquele quer que subir na Classic. A gente, por ele, nós damos a vida, graças a Deus. Então aqui para Ângelo, que pegou Procard, né? Pegou Procard Sim. no NBF, no meio de uma discussão, mas tanto faz. E aqui ele perguntando se seria bom ver ele na Classic. Eu acho que ele precisa entrar na Classic no lugar do francês lá que foi embora da WNBF, porque agora ele tem que substituir, entendeu? Mas nunca tire o bigode. E nunca use bomba. Então aqui um dos questionamentos que a gente tá falando, né, que como que vai ser a Classic, será que será a Classic da NBF? E aí depende, né, se ele for bem, se ele irá bem ou não na Classic, meio que depende do como eles vão trazer, porque exatamente o que a gente vê na NBF IMBA é que os Classics são muito definidos pelo quanto, na verdade, a muscularidade da perna é aquela perna mais alargada, mais arredondada. Se eu fosse definir um físico clássico para ser diferente da body, obviamente, dentro do natural, teria que ser algo mais parecido com isso. Um físico clássico mesmo, lembrando o Arnold, às vezes até com um tronco maior do que as pernas mesmo, tipo, desproporcional, uma cintura fina, o braço grande, ombro grande, enfim, a largura da cintura escapular grande também e tudo mais. Então, se eu fosse definir alguma coisa para ser clássica, seria esse tipo de físico, ou talvez até um pouco mais volumoso, mas dentro dessa linha aí, com a perna um pouco mais fina. Se o pessoal tá achando ruim Mensizik ele ganhando porque não tem volume, imagina ele ganhando a Classic. A questão é que eu vejo problema quando se traz outra categoria, é que vai acabar tendenciando pra quem perder na body e ganhar na Classic, é tipo só os caras maior mesmo e todo mundo tem a mesma cara. Tipo, não tem físico diferente nas categorias. Não sei se a WNBF vai fazer isso, porque eles têm uma clareza muito grande, assim, entre as categorias, sabe? Eu percebo isso muito no que acontece com as categorias femininas maiores, né, que é Fit Body, Figure e Women's Physique. Apesar das atletas serem quase as mesmas, porque elas sobem em todas as categorias, acaba que a campeã é diferente. E elas são realmente muito diferentes em estrutura umas das outras. Então eu acho que a WNBF não vai cometer esse erro de colocar os mesmos campeões. E nem físicos muito parecidos, porque body tem que ser grande, tem que ser o maior de todos, enfim. Não tem essa de um clássico ganhar na body, não tem essa de um body ganhar na clássica. Então, vamos esperar. Eu acho que nos primeiros campeonatos que começarem a acontecer da WNBF esse ano, a gente vai pelo menos conseguir, conseguir começar a trazer um padrão do que eles vão querer. E fique ligado que a gente traz aqui, se a gente tiver conteúdo, né, pra mostrar. Normalmente a WNBF deixa a live salva, né? Deixa a gente levar câmeras, tudo. Tomara. E com certeza isso não é uma sunga branca, né? Agora que eu vi. Tomara que o YouTube não corte nós. Ele é maior de idade, tá, YouTube. Então é isso, acho que isso aqui foi o que passou no nosso feed hoje, que chamou a atenção, que é diferente, e a gente vai tentar não repetir muito os atletas, né, porque na verdade normalmente são os mesmos atletas que
postam as mesmas atualizações, não, mas as atualizações. Então aqui a gente tentou evitar não trazer o Gregório de novo. Fica aqui como forma de incentivo, tá, gente? Postem a rotina de vocês. Quem sabe a gente não acaba tropeçando aí no conteúdo de vocês e trazendo aqui pro canal, porque é importante, especialmente meninas, porque tá tão difícil de achar vocês nas redes. Mas postem a rotina de vocês, postem o que vocês estão fazendo, porque a gente quer compartilhar esse conteúdo também como forma de informação pra galera que tá acompanhando o natural, né? Eles querem saber o que o natural tá fazendo, como que o natural é, quem são os naturais, né? E é por isso que a gente criou essa página. Então, por favor, criem conteúdo. Então, deixa o like aí, comenta aqui o que vocês acharam, compartilha com quem a gente falou aqui, avisa eles que o pessoal tá começando a ver agora, na verdade, e se você foi comentado, grava e coloca no history que a gente gosta. Isso aí. Então, até o próximo vídeo. Boa noite. Tchau. Tchau.